foi inventado na China há mais de 4.000 anos. No catolicismo, o primeiro foi usado nos mosteiros e desde então a tradição seguiu para as igrejas e catedrais. Mas você aí de casa já parou para se perguntar como é que é feito um sino? Hoje eu vim até a cidade de Dourado, no interior de São Paulo, para conhecer uma produção e todas as suas etapas. Bora comigo nessa jornada? Partiu! E quem vai nos mostrar é o Arthur. Eu decidi fazer sinos porque nossa empresa, ela começou as atividades dela com relógios, né, que tudo tem a ver, no ano de 1999. Chegar na igreja, o padre falava: vocês trabalham com relógios e com sinos também? Sim, podemos começar a trabalhar com sinos do Senhor. Aí começamos a fazer automação. Então criamos a marca Sinos, falamos: precisamos fazer sinos. Mas como fazer sinos de qualidade? Aí que veio, eu fui para a Itália buscar a receita e como se eram feitos os sinos italianos, que hoje são em excelência, são os sinos italianos, né, no mundo. E estamos desde então buscando a cada dia mais aperfeiçoar a produção dos sinos. A linha dos sinos italianos é seguida o seguinte: eles mantêm o princípio que o sino tem que praticamente dar a nota musical. Cada sino tem a sua nota musical. E os italianos foram pioneiros. Então eles começaram, sem equipamentos de grande tecnologia, fazer a afinação do sino, ligando toda a geometria do sino, que a nota musical ela está ligada com a geometria do sino. Em função do seu diâmetro, você tem a nota. E fazer o quê? Fazer o sino sem intervenção de máquina. Então, a nota musical já nascer no próprio sino. O sino ele é totalmente manual, totalmente artesanal, né? É claro que envolve toda uma engenharia por trás do sino, né? Porque assim o pessoal fala: nossa, mas se você desenvolveu o sino, foi lá, porque o italiano ele não vai te passar o segredo, né? Eles não passam o segredo, eles te dão uma visão geral do que é o sino. Mas aí o que me ajudou, como a minha área é exatas, né? A minha formação é engenheiro eletricista, eu modelei o sino. Eu usei da engenharia, do conhecimento adquirido com os italianos, uni os dois e nasceram os sinos, né? O sino ele tem que obedecer uma sequência natural. Como nós utilizamos o processo artesanal e são produtos que encontra na terra, não tem nada, tudo é natural. Você tem que seguir uma sequência de secagem. Por exemplo, levantou o macho do sino, que é a estrutura de tijolos, essa estrutura tem que secar. Montou a parte do reboco do sino, que é a parte do macho, tem que aguardar enxugar. Todo passo a passo dele, ele precisa respeitar a natureza do barro, a natureza do material. E essa natureza exige um tempo. Um sino, para ser feito, ele vai depender muito do tamanho, mas em média 60 dias nesse processo. Como ele segue uma lógica matemática, você pode começar de sinos de 1 quilo, vamos falar o menor 1 quilo, até toneladas, até quantos quilos o cliente desejar. E mesmo assim, desde o pequenininho até o maior sino que for encomendado, ele vai ter a nota musical dele exata. O sino é um sentimento, como que eu vou, até emociona, né? O sino porque ele traz a voz de Deus ao mundo, né? Desculpa a lágrima, que é normal, mas é duro falar do sino. É isso, o sino é a emoção de fazer, é a emoção de confeccionar ele. É imensurável o valor, mas o sino ele remete ao divino, então é muito respeito na confecção, muito profissionalismo, manter a qualidade, né? Porque você não está fazendo uma coisa para o homem, o sino é coisa para Deus.
isso que eu falo, acontece. Acho que foi Deus, falou, não, você vai ter que fazer. O que nós vamos falar? Não consegue escapar, né? Depois da gente entender um pouquinho mais da história com o Neto, eu já tô aqui, olha, com o seu Ramos no coração da produção dos sinos. E ele vai contar pra gente, mostrar o passo a passo de como é que um sino é feito. Seu Ramos, para começar, um sino é basicamente essas etapas aqui, Exatamente. certo? A gente começa com esse tijolinho, depois tem 3 camadas de barro, entendeu? Olha só, então não Sim. é um processo tão Não, fácil. não é. Bora mostrar para esse pessoal, então? Vamos sim, vamos sim. Vamos para a primeira parte. Essa aqui é a parte 1, é como se fosse a base do sino, seu Isso Ramos? mesmo, Letícia. Ele é feito com tijolinho, depois tem essa amarração com arame, para poder, não, na hora que a gente fizer ele não quebrar. Depois a gente vem torneando ele com a ságua, rodando e jogando no barro. E me conta uma coisa, esse barro aqui não é só barro, tem uma receitinha para fazer. Tem sim, Letícia. Tem açúcar, areia e barro. O açúcar ajuda a não trincar o barro, entendeu? Na hora que for colocar fogo. Perfeito. É um processo- E aí depois, então, o senhor tem que fazer como se fosse uma capa nessa estrutura. Isso. E depois, para fazer essa capa, demora quanto tempo? Aqui demora em torno de 3 dias, para Tá. poder o barro descansar, a gente colocar fogo para ela secar bem. Para depois vir para outra parte, que é o falso sino. É hora de ir para a segunda parte. Isso. Bora lá, Letícia. então. Vamos lá. E aqui a gente chega na segunda etapa. Segunda etapa, onde vai ser torneado o falso sino, onde vai poder, para poder gravar as imagens, né? Como o cliente pede. Perfeito. Entendeu? Esse falso sino, então, depois de um processo, ele vai ser derrubado, é isso? Isso, Por isso exatamente. se chama falso sino. Isso, Ele só isso. faz parte da estrutura inicial. Isso, exatamente. Perfeito. E a gente consegue ver aqui, olha, até que tem um papel alumínio Isso. revestindo. Por dentro dele, para poder não o sebo, na hora que a gente passar a parte de sebo de boi, e não passar para dentro do macho, para não danificar quando a gente colocar ele dentro do buraco, quando for fundir, o bronze não ter a reação do bronze, do sebo com a cera. Essa aqui, então, é a terceira etapa. Isso, Letícia. A gente já consegue ver que ele está com um revestimento. O que é isso? Me conta. Letícia, isso aqui é sebo de boi, sebo animal. Passa o sebo, ela vai fazer todas essas linhas aqui, ó, vai ficar assim, tá vendo como ele tá? Isso aqui é o desenho do sino, isso aqui. Depois a gente vem com a imagem, como vocês veem aqui a imagem, com cera de abelha. A gente é aplicado aqui, ó, os ornatos aqui. Depois de pronto, aí a gente vem com uma massinha. Essa massinha ela vai ajudar a modelar tudo isso aqui. E aí aqui é o momento em que as pessoas podem escrever o que quiser Exatamente. do sino. Isso. Por exemplo, aqui tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida. É o momento de desenhar o sino, certo? Verdade, sim. E a gente caminha aqui para a próxima etapa, né, seu Ramos? Isso, Letícia. Depois de toda aquela gravação que eu te falei lá, naquele processo, a gente vem para cá para fazer, vai vir a capa, né? Onde a gente vai jogar essa camada de barro, vai jogando. Aqui não é, aqui tem todo um processo. Aqui vai sisal, sabe o que é sisal? Aquelas cordinhas de sisal. Depois vai junta. Cada camada vai uma coisa dela. Depois vai arame, depois vai ferro, depois vai junta de novo. É tudo um processo. Quando você vê que está firme um pouquinho, a gente vem e coloca fogo a lenha, para poder secar bem, para poder... Toda aquela gravação que eu te falei naquele processo lá do sebo e da cera de abelha, ele vai ficar aqui, vai queimar, ele vai ficar dentro dessa capa. Vai derreter a cera, vai derreter o sebo, e ele vai ficar gravado aqui dentro. Vai tirar ela, vai colocar ela num fogo de carvão, para poder todo o resto de cera, de sebo que tiver dentro da capa Derreter. sair isso. Depois a gente quebra o falso sino, que eu mostrei para você aqui. E vai ficar esse falso sino, por quê? É o espaço do bronze onde vai cair, ele vai encher esse espaço aqui. Vai ficar esse vão dentro dessa capa. Perfeito. Entendeu? Então bora para a próxima etapa.
E depois que secou, o sino é trazido para cá, porque é onde acontece a colocação do bronze. Isso, onde o metal vai ser fundido nesses fornos, Letícia. Na temperatura de 1.200 graus vai estar derretido, ele vai descer, vai cair dentro do sino. É onde o processo é finalizado. E aí, depois de quantos dias ele está pronto para a parte final? Letícia, eu vou te falar, você não vai acreditar. A gente passa de 40 a 60 dias para fazer todo esse trabalho que eu te mostrei, entendeu? E 1 minuto e meio o sino é enchido. Ah, só isso? Só, 1 minuto e meio. É rapidinho Meu e enche. E 5 minutos para tirar. A gente terminou, deixa só os 5 minutos, já pode tirar ele fora e começar a fazer a parte de polimento, de limpeza da terra que fica em volta. Muito obrigada, seu Ramos, por o senhor ensinar pra gente todo esse processo. Parabéns pelo seu trabalho, viu? E agora a gente vai ali pro outro lado encontrar o Neto no processo final. É hora da afinação. Bora lá. Então, olha só, depois de todo aquele processo, o sino fica assim, certo, Neto? Sim, sim. Após o processo de fusão, agora ele vai ser trabalhado. Começar o processo de limpeza. Aqui ele saiu, ele fica aqui. Aí ele vem para essas mesas aqui, depende do tamanho do sino, e começa a ser feita a limpeza. Tá vendo que aqui? Olha que já dá muita diferença, Olha. né? A gente já consegue ver aqui o brilho. E aqui a gente percebe, olha, que ainda a base não tá lisinha e é nesse momento que vai ser tudo ajustado para poder dar a nota certa. Exatamente, Letícia. É aqui que ele vai ser. Tá vendo que ele tem essas bordas, que são os vazamentinhos que dá na hora de fusão, no encaixe das formas. Aqui pega-se o padrão, o gabarito, os técnicos têm o gabarito, ele vai fazer toda a usinagem dessa borda aqui, tanto externa como internamente, para se obter a nota musical exata. Perfeito, já tem um prontinho lá? Já tem um prontinho na fábrica no acabamento que já está em montagem. Bora então. E aqui nós temos 3 sinos prontos com sistemas diferentes, é isso? Isso, o sino ele é utilizado em vários sistemas, né? Desde o sistema manual, que é o tradicional, né? Que a pessoa não tinha tecnologia para assim embutir. Manual ou automático. Perfeito. E para finalizar com chave de ouro, a gente precisa o quê? Descobrir a nota musical desses sinos? Sim, É a parte final. Sim, é a parte final. Os sinos estão aqui, estão prontos, limpinhos, que é naquele último passo que você viu. Agora eles estão aqui para quê? Para os ajustes finais nas notas. Esse daqui já está próximo à nota dele, que ele é uma nota musical Fá. Posso tocar? Pode, Você quer tocar? Quero, então pode. Pega aqui, ó. Pode ser aqui, ó. Pode puxar bem devagar que você vai... Toca. Mais forte. Letícia tá com dó do sino, viu, Letícia? Assim? Aqui, ó. E esse daqui, Letícia, você vai tocar também. Aqui. Ok. Como que é? Aqui, ó. Bate e solta. Esse é um nota Si. Forte também? Pode ser não, só esse é um nota Si. Então, conforme vai aumentando o diâmetro, a nota musical vai ficando mais grave, mais baixa, né? Consequentemente, a tonalidade mais grave. Neto, muito obrigada por apresentar pra gente esse mundo tão especial para todos nós, porque o sino tem muita simbologia para nós católicos. Sim, então, sim. muito obrigada e sucesso sempre. Oh. E a gente termina assim, olha. Eu toco esse aqui, você toca aquele lá, Tá, combinado? você toca um, eu toco o outro, Vai, então. 1, 2, 3 Vai. e... Tchau, gente! Tchau.